E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago a primeira partida da semifinal da Copa de 2025. Essa partida é um espetáculo, né? Eu escolhi trazer ela para o canal principalmente por como ela termina. Ela é finalizada com uma sequência de sacrifícios brilhantes por parte do Ei. São lances dificílimos que ele encontra 3 sacrifícios brilhantes assim, em sequência, todos muito bonitos. Então, sem mais delongas, vamos lá! Vem E4 por parte do EI, e o Andrei Osipenko decide jogar a defesa francesa com peão em E6. Vem peão em D4, ocupando o centro do tabuleiro, peão em D5 ameaçando o peão de E, e cavalo em C3 defende o peão, que é a variante clássica. Aqui o Osipenko opta pela variante Rubinstein, vem peão toma em E4, cavalo toma de volta, e nessa posição cavalo em D7 é jogado, preparando o cavalo em F6. A ideia é que se você jogasse cavalo em F6 direto, o jogador de brancas poderia tomar o cavalo, forçando as pretas a expor a dama cedo demais, e forçando o jogador de pretas a perder tempo, né? Depois de cavalo em F3, por exemplo, o bispo em G5 está sendo ameaçado, H6 é um lance quase que obrigatório e realmente não é o que você quer estar fazendo na abertura, movendo peões laterais, tirando a dama cedo, então é melhor você preparar o lance antes de jogar com o cavalo em D7. Dessa maneira você pode jogar no próximo cavalo em F6 e se as brancas tomarem você retoma de cavalo. Vem cavalo em F3 por parte do EI, cavalo em F6 do jogador de pretas e como comentamos, se o jogador de brancas tomar o cavalo, você retoma de cavalo numa boa, não precisa retomar de dama. E se o jogador de brancas não tomar, você mesmo vai lá e captura, né? Cavalo por, bispo por. E agora, por exemplo, cavalo em F6 ganha tempo no bispo da casa de E4. Então, independente, pretas preparam seu cavalo na casa de F6. Vem então cavalo por parte das brancas, cavalo toma de volta por parte das pretas e bispo em D3 por parte do EI. Peão em C5 por parte das pretas pressiona o peão, mas na verdade não gera nenhuma ameaça de ganhar o peão, né? Vamos dizer que as brancas só façam roque e o jogador de pretas vai em frente e capture. Brancas podem muito bem, se quiser, tomar de volta, porque enquanto houver o descoberto, né, o cheque de bispo, as pretas não podem de fato tomar o peão. No entanto, o EI joga bispo em E3, desenvolvendo e ameaçando capturar o peão na casa de C5 e manter como um peão extra. Vem dama em C7 do Osipenko defendendo. Brancas jogam dama na casa de E2, preparando o roque grande, bem como mantendo a opção de rocar curto e preparando também algumas ideias de bispo na casa de B5 cheque. Então o Osipenko joga o A6, primeiramente evitando o bispo B5, mas também preparando para responder a roque grande, por exemplo, com lance como peão na casa de B5, iniciando uma avalanche de peões contra o rei do jogador de brancas. E aqui o EI gasta 15 minutos antes de jogar o seu lance, né? Durante a transmissão, né, enquanto a partida estava rolando, nós estávamos imaginando se o EI queria fazer o rock curto ou se ele queria fazer o rock longo, e ele provavelmente estava pensando qual dos dois seria o mais correto. No entanto, depois de 15 minutos de reflexão, ele não joga nenhum dos dois e joga, na verdade, o melhor lance da máquina, peão na casa de H4. E o que eu suspeito, na verdade, que aconteceu, é que o EI não estava calculando rock curto ou rock longo. O EI estava tentando se lembrar qual é o melhor lance da máquina, porque ele já jogou essa exata partida com a mesma ordem de lances até o A6 contra ninguém mais, ninguém menos do que Vassil Ivanchuk em 2017, eu chequei na base de dados, né? Então, naquela partida, o EI jogou o rock curto e a partida acabou empatando. Muito provavelmente houve uma análise pós-partida do que foi que aconteceu e o EI deve ter visto que a linha da máquina era peão na casa de H4 e provavelmente aquele gasta os 15 minutos tentando se recordar antes de jogar o melhor lance do computador. Agora você imagina como é absurda a memória desses caras, né? Mas beleza, vem cavalo em D5 por parte do Osipenko, ameaçando ganhar o par de bispos com cavalo por E3, e aqui o EI decide rocar grande, permitindo, caso o Osipenko queira, ganhar o par de bispos tomando o bispo aqui, basicamente no argumento de que esse cavalo gastou um número razoável de tempos para chegar em D5, ele veio para D7, F6 e agora tá em D5, se você quiser trocá-lo pelo meu bispo mal, não tem problema algum. E aqui o Osipenko decide jogar bispo na casa de D7. Vem rei não, como você normalmente quer jogar quando faz o roque grande, tirando o rei da coluna C, defendendo tranquilamente o peão de A. E aqui o Osipenko decide finalmente capturar o bispo de E3, cavalo por E3, peão toma. E como o jogador de pretas gastou tantos lances com aquele cavalo e agora o trocou, as pretas estão sob o risco tremendo do ataque das brancas. Se você parar para prestar atenção, brancas já desenvolveram todas as peças, têm as torres conectadas e o rei em segurança. Enquanto isso, as pretas ainda têm o seu rei no centro do tabuleiro. Então é muito importante para o jogador de pretas parar ameaças como cavalo em G5 seguido por cavalo por F7. Acredite ou não, isso está sim sendo ameaçado.
Vamos dizer que o jogador de pretas joga um lance como peão na casa de B5, né? Só para mostrar as linhas, o quão bonitas são as linhas para as brancas de ataque. Aqui um lance como cavalo em E5 e ou cavalo em G5 já são lances vencedores, com a ameaça simples de capturar na casa de F7, né? Mesmo que bispo em C8 para que a dama defenda F7, é muito simples de trazer novos ataques com torre em F1, com dama em H5, por exemplo, e o jogador de pretas não vai aguentar a pressão desse ataque, né? Cavalo por F7 já tá vindo, basicamente, se você jogar o F6, vem dama na casa de H5, se G6, bispo por G6, e você não pode tomar de volta porque o peão tá cravado. Por consequência, nessa posição, esse penco joga um lance muito necessário, peão na casa de F6, dominando o cavalo do EI, evitando tanto cavalo em E5 quanto cavalo em G5. E o EI tenta abrir a posição, ele joga G4, basicamente dizendo, eu vou jogar G5 para abrir a coluna F, vou jogar torre em F1, eu vou abrir o jogo, eu tô com tempo à frente, você ainda tá tentando finalizar o seu desenvolvimento, você ainda tá tentando tirar o seu rei do centro. Ou esse penco que tem muita pressa para de fato tirar o rei do centro, joga o roque grande e vem o G5 aqui por parte do EI, tentando abrir a coluna F. No entanto, esse penco, é claro, não vai capturar, não há razão para fazê-lo, e ele também, como fez o roque grande, vai jogar o rei na casa de B8, seguindo o exemplo do EI que jogou rei B1 mais cedo. Vem torre em F1, buscando a abertura da coluna F e talvez uma infiltração com torre em F7, alguma coisa do gênero, e bispo em C8 para que a dama fique de olho na casa de F7 e não haja nenhum tipo de infiltração. Aqui o EI decide romper a tensão capturando em F6, ele joga G por F6 e o esse penco toma de volta, o que acaba abrindo aqui a coluna G. E o EI decide não jogar o torre em G1 para tentar evitar o torre G8, mas sim fortalecer um pouco o centro, né? Tem esse peão em C5 e a tensão entre o peão de C e o peão de D tá rolando já tem muito tempo, ele decide fortalecer o centro jogando o peão na casa de C3 e sem hesitar, o esse penco vai lá e toma a coluna aberta. Torre G8, torre na coluna aberta, preparado para potencialmente infiltrar a sua torre na casa de G4, na casa de G3, na casa de G2 e assim vai. Aqui o EI faz uma manobra interessante de cavalo, ele joga cavalo em D2, tentando entrar na casa de E4 e liberando um ataque no peão de F, ele aproveita que esse lance vem com tempo, e vem o F5 aqui por parte desse penco, enfraquecendo algumas casas, certo? Enfraquece E5, mas evita a torre por F6 e ao mesmo tempo evita cavalo em E4, então com toda certeza era o melhor lance. Aqui então, o EI joga cavalo em B3, pressionando um pouco o peão da casa de C5 e vem torre em G4 por parte do Andrei, esse penco pressionando o peão de H. O EI tira o peão da pressão, joga peão na casa de H5 e nessa posição vem então torre em H4 por parte do esse penco, tentando infiltrar na coluna H. Na verdade já tá na coluna H, perdão, mas tentando infiltrar na segunda fila, né? Como manda o Ninzovic, apoiado pela dama. O EI, sentindo muito o cheiro do perigo, decide que a única maneira de jogar para o jogador de brancas é simplificar um pouco de material, portanto, o EI decide capturar na casa de C5, forçando aqui a vitória de volta do seu par de bispo, certo? Aqui ele força o esse penco, se quiser recuperar o material, jogar bispo, toma cavalo, peão toma e dama toma de volta, e agora o EI não tem mais a desvantagem de estar jogando sem o par de bispos, no entanto, o EI possui aqui o seu peãozinho de E isolado, certo? E o peão de H, que também está isolado, está um pouco sob pressão da torre e da dama. Vem então por parte do EI torre em F4, oferecendo uma troca de torres. Seria interessante pro EI se esse penco aceitasse a troca, né? Claro que esse penco não vai ajudar o seu adversário, mas esse lance torre na casa de F4 tem duas ideias muito importantes. A primeira ideia é que se o adversário aceitar, basicamente quando a gente toma de volta, cria-se uma casa fraca na casa de E5, né? Uma casa apoiada pelo peão, e por consequência o peão de E torna-se um peão atrasado, ele não consegue avançar sem ser perdido, é um alvo que o jogador de brancas vai ameaçar até que eventualmente ele acabe caindo. E outra ideia do torre em F4, na verdade, é passar a torre para a casa de D4 e contestar a coluna D, depois volta o bispo e não tem problema, nós estamos com as torres dobradas na coluna D. Vem então torre em H3 do esse penco, é claro, pressionando o peão de E. Então defende com a mesma ideia de torre em D4 aqui o EI. E o esse penco parte para a iniciativa jogando torre G8. E basicamente se você é o jogador de brancas nessa posição, você está praticamente perdido estrategicamente. A coluna aberta ficou para o seu adversário. Ele já tem uma torre infiltrada, ele está preparado para infiltrar a segunda torre.
todo o material dele está disposto ativamente, todo o seu material está disposto passivamente, parece que o seu rei está um pouco mais inseguro, não parece ter nenhuma perspectiva positiva o EI nessa posição. No entanto, é aqui que você vai ser lembrado do quão bons são esses jogadores que estão jogando isso daqui. É nesse momento que a gente vê a diferença entre um jogador normal e um jogador da elite, porque a linha que calcula o EI para se safar dessa posição é uma coisa completamente absurda. Primeiro, ele joga peão em E4 para se livrar da sua fraqueza. Esse lance parece, no entanto, simplesmente perder um peão. Porque o jogador de pretas pode tomar e na sequência o peão de H cai. Então, peão toma em E4, dama toma de volta e dama por H5 joga o esse penco. E agora parece que estamos completamente perdidos se nós somos as brancas. Nós temos primeiramente um peão a menos e segundamente, né, o jogador de pretas, como comentamos anteriormente, possui aqui o seu material totalmente disposto para iniciar um ataque ao nosso rei vulnerável. Ele possui uma coluna aberta, duas colunas abertas, torre, tem ideias de torre em H2, tem ideias de damas G5, todas ideias tremendamente desconfortáveis para o jogador de brancas. Mas aqui eu vou te falar uma coisa, as brancas não estão perdidas, certo? As brancas não estão perdidas. Existe um lance e um lance apenas que mantém a igualdade para as brancas aqui, e eu quero que você pause o vídeo, e eu quero que você tente encontrar esse lance por conta própria. Aproveita, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você estiver se divertindo. Caso você tenha interesse num tabuleiro como esse que está aparecendo nas imagens aí para você, é só você checar o canto inferior esquerdo do seu vídeo, tá? Nessa posição, meus parabéns a você se você encontrou bispo por A6. Esse é o único lance que mantém a igualdade. É um sacrifício maravilhoso que não pode ser aceito de maneira alguma e é a única maneira que tem o jogador de brancas de recuperar o seu material e manter a igualdade. Vamos lá, porque é exatamente que eu não posso aceitar o sacrifício. Se eu tomo o bispo, o jogador de pretas está levando checkmate, acredite ou não. Vem torre em B4 e aqui as pretas têm duas escolhas. Ou caminha o rei para A7 ou para C7. Se caminhar o rei para C7 é mais fácil, dama C4, basicamente é checkmate, porque todas essas colunas aqui estão completamente dominadas. Você pode chorar, pode espernear, mas o checkmate vem da mesma maneira. O que acontece então se rei na casa de A7? Aqui viria o segundo sacrifício brilhante, torre na casa de D7. Esse sacrifício é maravilhoso. Se você aceita o sacrifício, vai levar a dama por B7 checkmate. E se não aceitar o sacrifício, vai levar a dama por B7 checkmate da mesma maneira. Beleza, bispo por A6, recupera o peão, mas o bispo tá caindo. O jogador de pretas não pode tomar, mas tá caindo. Pretas jogam E5, tocando a torre do EI. E o EI joga a torre, então, na casa de D8. A torre tem que ficar na coluna D, porque ela precisa segurar a torre de D1. Não vai jogar torre B4 e levar checkmate em um lance, né? Mas beleza, vem torre em D8. Qual que é a ameaça do torre D8? Tá cravando o bispo do C8. Com esse bispo cravado, ele não defende mais B7. A ameaça é dama por B7, mate em 1. Então é obrigatório para as pretas capturar a torre. Vem torre e toma de volta, o mate está sendo ameaçado. E agora joga rei em A7, aqui o esse penco. E nessa posição, novamente, brancas jogam e apenas um lance leva à igualdade. Literalmente qualquer outro lance aqui por parte das brancas perde de maneira horrorosa. Se você disse, torre toma bispo levando o mesmo matinho, não vou te dar parabéns, foi mal, não tá merecendo, tá? Mas, se você, nessa posição, viu a única maneira de manter a igualdade, dama na casa de A4, seguindo o sacrifício do bispo, novamente meus parabéns. Por que exatamente o jogador de pretas não pode capturar esse bispo aqui? Né? Você vai descobrir porque é o que foi jogado na partida. Mas só para te mostrar, se o jogador de pretas não captura e joga, por exemplo, um torre em H1 cheque, torre em H2, o rei do jogador de brancas vai se esconder tranquilinho na casa de B3 e as brancas, na verdade, estão ganhando. É isso mesmo, o jogador de brancas está ganhando, porque agora, se você tomar esse bispo, vai vir dama em C4, com a ameaça de ganhar o bispo, e vamos dizer que você só defenda o bispo, né, ou joga algum lance como tirar o bispo daqui, né, o jogador de brancas tem dama em C5, checkmate. Se você defender o bispo,
vamos dizer, com dama em G4, defende uma vez, não adianta, né? Torre por C8 ganha o bispo tranquilamente, mas dama em C7 é a real ameaça do lance, né? Forçando você a dar a sua dama e ficar completamente perdido aqui, né? Então, o jogador de pretas, ele realmente precisa, em algum momento, aceitar o sacrifício do bispo. Pode até jogar torre em H1, mas depois de rei C2 precisa aceitar. E quando ele aceita o sacrifício do bispo com o rei das brancas ainda nessa diagonal, não pode jogar o mesmo recurso dama em C4 para jogar dama em C7. Porque aqui, se eu jogar dama em C4, tem bispo F5 por parte das pretas. Então, a real ideia do jogador de brancas de sacrificar o bispo em A6 não é o dama em C4 que a gente viu na outra linha, que só funcionava porque o rei estava em B3, mas sim o terceiro sacrifício brilhante, torre em D7. E aqui você, é claro, vai precisar aceitar as torres sacrificadas, senão a dama e a torre vão te dar checkmate. Se jogar rei B8, por exemplo, vai levar dama em B3 e vai levar mate, né? Você vai ter que defender e vai acabar levando mate. Ou se jogar rei na casa de A8, vai vir dama cheque. Agora sim, de fato, você vai ter que defender e vai levar mate. Rei B8, dama D6, rei A8, e a gente vai aproximando dessa maneira, até eventualmente termos o checkmate. Então, torre D7 você tem que aceitar. Vem bispo por D7, dama toma, e aqui depois de rei B6 os dois jogadores concordam no empate. Por quê? Cheques perpétuos de dama. Dama cheque, cuidado, se você for pro canto você vai levar mate. Por exemplo, se você jogar rei em A5, por exemplo, dama em B4 é cheque mate, então você tem que jogar em B5, dama cheque, dama cheque, dama cheque, dama cheque, e a gente vai seguindo dessa maneira até a partida empatar. Essa daqui é uma partida que define o que é o alto nível de xadrez, né? Os jogadores jogaram com uma precisão de 98%, os dois. E como toda partida jogada perfeitamente acaba no empate, nós temos um empate dessa rodada. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.